E essa questão agora é meio que uma generalização daquilo que a gente fez na questão anterior. Então, sempre que eu der o cosseno de um ângulo, será que eu consigo ver alguma relação com o seno daquele mesmo ângulo? Ou vice-versa, se eu dou o seno, eu consigo saber o cosseno? Tá? E essa relação entre seno e cosseno de um mesmo ângulo está aqui. Tá? Então, vamos provar que para todo ou para qualquer x pertencente aos reais, né? Então para qualquer valor de x possível, eu vou ter essa relação aqui. O seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Tá? E talvez olhando essa fórmula e olhando o que eu fiz na questão anterior, já dá para sacar o que vai acontecer. Eu sempre vou usar um teorema de Pitágoras aí. Porque, na verdade, sempre, ou quase sempre, vocês vão ver que tem um detalhe aí, mas é um detalhe que não é difícil, pelo contrário, que até facilita. Eu sempre vou conseguir cavar um triângulo retângulo em qualquer quadrante que eu esteja no círculo trigonométrico. Tá? Então, eu vou fazer aqui um caso para provar isso aqui. Eu tenho que fazer outros tantos casos, mas todos similares. Tá? Então, eu vou fazer um caso, deixo os outros para vocês praticarem. Tá? Então, vou pegar... Se eu tenho que provar que vale para qualquer que seja esse ângulo x aqui, tá? Então eu tenho que provar que vale para qualquer ângulo no primeiro quadrante, para qualquer ângulo no segundo quadrante, para qualquer ângulo no terceiro quadrante ou para qualquer ângulo no quarto quadrante. Então só eu já tenho 4 casos para provar. A prova é tudo muito idêntica, então eu vou fazer um caso só, tá? E ainda tem mais outros casos que são um detalhe, tá? O ângulo pode estar, além de estar nos 4 quadrantes, pode estar nas 4 fronteiras de quadrantes, tá? Mas aí eu vou chegar lá, que é facinho, tá? Então eu vou pegar aqui um segundo caso, né? O primeiro caso seria a gente provar no primeiro quadrante, que é, né, bem tranquilo. Vou pegar um segundo caso aqui, se esse meu ângulo x estiver no segundo quadrante, tá? Então vou pegar um ângulo aqui qualquer assim. Nossa. Então está aqui o meu ângulo x, tá? E está aqui o valor do seno de x. E tá, perdão. Aqui é o valor do cosseno de x. E aqui o valor do seno de x. Agora acertei. Do seno de x. Tá? Então eu quero provar que isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado vai ser sempre igual a 1. Tá? E aí é moleza, tá? É só destacar esse triângulo retângulo aqui, ou pode pegar o de cima também, não faz diferença. Tá? O que eu vou ter aqui? Bom, é um triângulo retângulo, a hipotenusa vale 1, que é o raio do círculo trigonométrico. Vou começar por esse cateto aqui. Tá? Esse cateto vai ser igual a essa distância aqui, né? De 0 até esse valor que eu sei que é positivo, do seno de x, então é idêntico a seno de x mesmo. Tá? O único detalhe que eu vou ter que tomar cuidado é com esse outro cateto. Tá? Aqui, como está no segundo quadrante, eu já estou vendo que cosseno de x é um valor negativo. Então, essa distância aqui, a medida desse outro cateto aqui, vai ser... Eu tenho que trocar de sinal para ficar positivo. Então, vai ser menos cosseno de x. Tá? Bom, então, beleza. Então, tem um triângulo retângulo. A relação entre os lados vai ser esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, vai ficar seno de x ao quadrado mais menos cosseno de x ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? E aqui eu já vou aproveitar para mostrar uma notação para vocês, que é o seguinte, existe uma notação para a gente não precisar usar parênteses. Tá? Deixa eu só comentar o porquê disso. Se eu escrever, por exemplo, deixa eu fazer aqui embaixo. Se eu escrever assim, por exemplo, seno de 30 graus ao quadrado. Tá? Isso aqui, então, esse 2 aqui está elevando quem está do lado dele. Quem está do lado dele é o parênteses. Então, ele está elevando todo mundo que está dentro desses parênteses. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que meio ao quadrado, que dá 1/4. Agora, se eu não tiver os parênteses, e se eu escrever isso aqui, seno de 30 graus ao quadrado, esse 2 está elevando quem está do lado dele, só que quem está do lado dele é só o 30 graus, e não seno de 30 graus. Tá? Então, isso aqui seria a mesma coisa que seno de 30 vezes 30, que dá seno de 900 graus. Tá? O que é outra coisa completamente diferente. Né? A gente ainda nem viu, né, quando isso aqui acontece, mas isso pode existir. Tá? É só continuar rodando aí no círculo trigonométrico que
mas existe. Mas o que eu quero mostrar aqui é a diferença que esses parênteses fazem quando a gente vai escrever a potência aí, tá? E aí tem uma outra anotação que é um pouco para facilitar, que para a gente não precisar ficar usando parênteses, tá? Que é essa anotação aqui, ó. Isso aqui, esse negócio aqui, eu posso reescrever da seguinte forma. Eu coloco esse expoente 2 aqui, ó, em cima do seno, tá? Claro que, assim, se você for levar ao pé da letra, não faz sentido. Isso aqui não é seno ao quadrado de 30, porque seno não é número, tá? Então, é só uma notação para aliviar a barra aqui de usar uns parênteses, tá? Então, isso aqui tem que ser lido dessa forma aqui. É o todo seno de 30 que está ao quadrado, tá? Então, isso aqui também é a mesma coisa que eu fiz lá em cima, é meio ao quadrado, tá? Então, já vou usar essa notação aqui para vocês se acostumarem com ela, caso vejam em livro, em prova, tá? Então, isso aqui é seno quadrado de x. Aqui, ó, menos cosseno de x ao quadrado. Quando eu pego um número negativo e elevo ao quadrado, perdão, eu caí na minha própria pegadinha, né? Menos cosseno de x não é negativo, pelo contrário, tá? O cosseno de x aqui é que é negativo. E eu troquei de sinal para ele ficar positivo. Mas o que eu queria falar é que isso aqui, ao quadrado, vai ser a mesma coisa que tirar esse sinal de menos, né? É a mesma coisa que isso aqui. Tá? Até esqueci de colocar 1 ao quadrado aqui. Tá? Então, é aquela velha história, né? Menos k ao quadrado é a mesma coisa que k ao quadrado, tá? Qualquer que seja o k, não precisa nem saber nada de trigonometria, tá? Então, deixa eu tirar aqui só para não poluir demais aqui a tela. Então, acabou. Deixa eu só usar a mesma anotação que eu usei no outro. Então, vai ficar seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Tá? Então, acabou, provou tudo? Não, não provei. Aqui provei só para esse caso aqui, quando x é um ângulo do segundo quadrante, porque eu precisei usar esse desenho aqui nessa posição. Tá? Então, deixo para vocês fazerem para os outros 3 quadrantes. Tá? E é muito parecido. A única diferença, na verdade, vai ser o sinal do seno ou do cosseno, que é hora é positivo, hora é negativo, tá? Em cada quadrante aí. Beleza. Aí esgota esses 4 primeiros casos que eu falei, que são os ângulos nos quadrantes. E ainda tem os outros 4 casos a serem analisados quando o ângulo está na fronteira de cada quadrante. Tá? Então, vou fazer também um exemplinho aqui e vocês fazem os outros 3. Tá? Então, seria, digamos, né, esgotei os 4 casos dos quadrantes. Então, aqui seria um 5º caso, um 6º caso, 7º caso e o último, 8º e último caso para analisar. Eu vou fazer esse aqui. Não, vou fazer esse aqui. Tá? Então, seria 5º, 6º, um 7º caso. E é, na verdade, mais fácil, vocês vão ver. Então, 7º caso. Quando esse meu ângulo x for o ângulo 180 graus. Tá? Que é justamente aquele ponto da fronteira. Então, é um caso particular, na verdade. Tá? Eu vou analisar só um caso particular. E aí, quando eu tenho esse camarada aí, esse ângulo aqui, um ângulo de 180 graus, eu sei quanto vale seno e cosseno desse cara. Tá? As coordenadas desse ponto aqui são menos 1, 0, certo? Então, disso aqui eu sei que o cosseno do 180 é menos 1. E o seno do 180 vale 0. Tá? E, de fato, aqui continua valendo aquela fórmula. Tá? O cosseno ao quadrado de 180 mais o seno ao quadrado de 180, vamos ver quanto que vai dar. Tá? Cosseno ao quadrado de 180 vai ficar menos 1 ao quadrado mais o seno ao quadrado de 180. 0 ao quadrado, tá? Isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, 1. Mais 0 ao quadrado, 0. Se eu não errei nas contas, isso dá 1. Ótimo. Então, eu acabei de provar que, de fato, para o caso, quando x é 180,
isso aqui também é igual a 1, como a gente queria mostrar. Tá? Então, deixo esses outros casos aí de fronteiras para vocês também só escreverem, né? Porque, assim, é basicamente a mesma coisa também, é só trocar. Às vezes é -1, às vezes é 1, às vezes é o cosseno, que é isso, às vezes é o seno, então nada muito diferente. Joia?